Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Já estão todos nos seus lugares, assentadinhos direitinho. Amém? Vamos dar início a este culto maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Vamos cessar as nossas conversas, as nossas andações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé nesta hora. Vamos agradecer ao Senhor essa oportunidade de estarmos aqui. Que a presença do Senhor realmente se faça notória neste lugar. Que Ele possa mesmo nos abraçar, que Ele possa mesmo acalentar a nossa alma. E que acima de tudo, nós possamos mesmo agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Porque se nós estamos aqui nesta noite, se nós estamos aqui hoje, é porque a graça do Senhor tem nos acompanhado. A graça do Senhor tem nos perseguido, tem ido à nossa frente. E nós só temos gratidão nos nossos corações por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem agido em nosso meio. Ainda que sejam lutas, nós sabemos que elas também nos forjam e nos transformam em pessoas melhores. Então que o Senhor seja exaltado por tudo nesta noite. E que seja exaltado através da tua vida, que seja exaltado por tudo que Ele tem feito em você também, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor amado, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos como igreja, Pai, nesta noite. Obrigada, Senhor, obrigada, que o Teu Espírito Santo possa pairar neste lugar, possa mesmo passear em nosso meio, que o Senhor possa manifestar a Tua presença neste lugar, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, olha os nossos corações, Tu sabes, Pai, como nós chegamos aqui neste lugar. Senhor, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo, Pai, que não Te agrada, Pai. Tudo aquilo, Pai, que pode impedir o fluir do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Nós entregamos aos Teus pés, Pai, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Senhor, nós entregamos tudo aos Teus pés, tudo, Senhor, diante de Ti. Porque nesta hora nós queremos somente adorar, nós queremos somente agradecer, que tenhamos um coração agradecido nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor possa sentar no Teu trono de glória e receber, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, todo reconhecimento de quem o Senhor é, Pai. Tudo aquilo, Senhor amado, que tem respaldado as nossas vidas, Pai amado, que é a Tua presença, que é o Teu poder, nós possamos, Pai, nesta noite, Te devolver em forma de agradecimento, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite, amém. Vamos adorar ao Senhor. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Aleluia. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar Teu grande nome. Como é bom render-te graças, como é bom dar-te aleluias, como é bom em união te adorar. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar Teu grande nome. Como é bom render-te graças, como é bom dar-te aleluias, como é bom em união te adorar.
Vamos dizer: aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aleluia, Aleluia. te damos aleluia, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite, neste culto que nós fazemos uma vez ao ano, o culto da gratidão, onde de fato todos que se reúnem neste lugar têm de fato um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por todos os benefícios, acima de tudo, o maior de todos os presentes que Ele nos deu, que é a salvação, a vida eterna. Amém? Eu queria ler um texto aqui na Palavra de Deus, que se encontra em Salmos, de número 100, do verso 1 ao 5. Aqueles que já participaram de outros cultos, como este, culto da gratidão, a liturgia hoje é um pouco diferente. Nós vamos cantar louvores em agradecimento ao Senhor e dar oportunidade para testemunho e ficar intercalando entre um testemunho e um louvor. Aqueles que escreveram podem, aqui na hora do testemunho, ler o próprio testemunho. Se não quiser ler, como uma irmã já fez, me deu o testemunho dela escrito para que eu leia. Aí fica a critério de vocês. Quem já tiver na cabeça, né, e conseguir fazer aí no máximo 5 minutos,
a gente vai ficar agradecido também. Amém? Salmo de número 100, verso 1. Na NVI, vai aparecer ali no telão também. Salmo de número 100, verso 1. Diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Amado irmão, se você ainda não entrou neste lugar com alegria no coração, ainda há tempo. Alegra o teu coração, meu irmão. Como diz aquele corinho antigo, né? A alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Tem um outro corinho antigo que fala: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas é porque eu olho para Jesus. Ainda, meu irmão, que tudo desmorone ao seu redor, se você olhar para Jesus, você vai ter motivo para se alegrar e ter um coração grato ao Senhor. Então reconheça que o Senhor é Deus, que Ele te fez, Ele fez a cada um de nós, que nós somos dele, somos o seu povo. Você pertence a um povo exclusivo. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. Povos de todas as tribos, línguas e nações, todas as pessoas, não importa o lugar, não importa a condição, se crê verdadeiramente no Senhor Jesus, vai fazer parte automaticamente da igreja que é o povo eleito, o povo exclusivo do Senhor. E isso já é um motivo de nós agradecermos ao nosso Deus. Lembrando, nós devemos entrar na sua presença com ações de graça. Não é apenas com a nossa boca que nós damos graça, mas com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com o nosso testemunho, nós damos graças a Deus de todas as formas. Porque o Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor é bom. Sabe por que você tem o seu nome, você que creu em Jesus, sabe por que você tem o seu nome escrito no livro da vida? Porque o amor do Senhor dura para sempre. As suas misericórdias não têm fim. A graça do Senhor te alcançou e por isso você foi salvo. Glória a Deus, graças a Deus por todas as coisas. Amém? Pode se assentar. Eu vou ler aqui o primeiro testemunho, que é da irmã Noélia. Ela pediu para ler. Depois nós vamos continuar adorando o Senhor. Pode acender a luz aí, por gentileza. Irmã Noélia escreveu o seguinte testemunho: saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Vim agradecer a Deus pela minha vida. Esse ano passei na médica para fazer os exames de sangue, tomografia, nos meses de setembro e outubro, porque de 6 em 6 meses tenho que fazer a avaliação para saber se está tudo bem. Graças a Deus passei com os médicos, oncologista, e está tudo bem. Até o exame da tomografia foi feito com contraste. Sempre foi difícil fazer com contraste, mas Deus estava no controle de tudo. Só tenho que agradecer a Deus que esse ano não precisei fazer nenhuma cirurgia. Está tudo bem, o meu Senhor está no controle de tudo. Esse meu Deus é maravilhoso. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço aos pastores e a toda a igreja que oram sempre por nós. Diaconisa irmã Noélia, colocou a data aqui, dia 23 de novembro de 2025. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, porque o Senhor é bom. Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, graças te damos, Senhor. Amém. Mais alguém gostaria de dar o próximo testemunho? Irmã Márcia.
Pode vir aqui. Depois que a irmã Márcia contar o testemunho, nós vamos prosseguir adorando ao Senhor, agradecendo através dos louvores. A irmã Márcia, o irmão Aparecido Coelho, um casal abençoado que tem vindo para somar, tem sido uma bênção em nossas vidas. Graças a Deus pela vida deles, assim como de tantos irmãos. Vou pôr meu óculos aqui. Paz do Senhor, irmãos. A gente tem dois, não sei se vai dar tempo. Fala primeiro da construção. Bom, a gente mudou para cá agora em janeiro, né? Que a gente terminou a nossa casa. E para construir a nossa casa, a gente fez bastante conta, bastante dívida, né? Um dinheiro a gente tinha, que a gente vendeu o imóvel. Mas para você acabar uma casa, vai grana. Então, nós chegamos num ponto que a gente gastou, fez algumas dívidazinhas aí. E a gente estava assim, com o dinheiro contadinho, o cartão de crédito contadinho. Aí, de repente, aconteceu um negócio com o nosso carro. Aí, vamos ver, foi até um milagre de Deus, porque a gente viajou para Catanduva. Quando voltamos, o Coelho falou, acendeu uma luz, eu vou olhar o que é. Aí ele olhou, o carro estava sem óleo nenhum. Então, a gente viu que foi um milagre de Deus, porque fazer a viagem ida e volta sem óleo no carro, né, poderia estar dado alguma coisa bem pior, né? Aí a gente foi ver no mecânico, deu uns 3 problemas no carro e ficou muito caro. Então, para quem que já estava com uma dívida grande, a gente ficou assim, e agora? Mas a gente pega o cartão de crédito, né, e passa. Só que aí a gente ficou em oração, porque estava tudo contadinho e não ia dar para pagar. Então, a gente ficou orando, falando, Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer empréstimo? O que nós vamos fazer? Financiar o cartão? Como que nós vamos fazer? Eu falei, a gente tem mania de tudo que a gente faz na nossa vida, a gente fica junto em oração, a gente ajoelha, entra em concordância e ficamos em oração, porque a gente precisava de uma solução. E tem um processo que eu tenho desde 89, né, que eu fui funcionária pública, desde 89, e nada desse processo sair. Aí, no dia 30 de abril, eu entrei na minha conta para ver quanto que estava negativo, né? Aí nós entramos, né, bem? Aí, graças a Deus, esse processo, desde 89, veio o pagamento. Aí a gente olhou, a gente falou, não, vamos olhar direito, tem alguma coisa errada. Aí falei com as meninas, falei com as meninas lá do serviço, gente, é verdade? Não, é verdade, eles estão pagando. Oh, glória a Deus, ajoelhamos no chão, nossa, choramos, aquela coisa. Aí eu peguei e dei o dízimo, né? Porque o dízimo para nós é inegociável, né? A gente pode estar na situação que for, a gente dá o dízimo. É o primeiro que sai da nossa conta. Aí dei o dízimo. Isso foi no dia 30. Aí no dia 2 saiu o pagamento. Aí eu dei o dízimo do pagamento. Aí o David é uma benção. Ele acompanhando todos os nossos casos aí. Aí o David me ligou e falou, Márcia, você já deu o dízimo esse mês, você está tão apavorada com o negócio do carro quebrar, que eu acho que você se enganou. Você quer que eu devolva o dinheiro? Você deu o dízimo 2 vezes. Aí eu liguei para ele e falei, não, David, não vou devolver, não precisa devolver, é bênção. Aí eu contei para ele a bênção, né, do processo, e contei que ali era o dízimo do pagamento, né? Então, a gente tem que glorificar a Deus, porque, como o pastor falou, né, independente das circunstâncias, a gente aprendeu a não murmurar, né? A orar. Orar. É a melhor coisa e confiar no Senhor, né? Então, esse é o testemunho que a gente tinha. Tem mais um. Se der tempo, eu dou o outro, tá bem? Amém. Ele não vai falar, não? Ele só fica me corrigindo se precisar. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, amém? Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia não tem fim. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. Ele é muito bom. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Então adora o Senhor. Te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, Senhor, não sabemos nem expressar quanto. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Tão bom. Aleluia. Glória a Deus, Ele é bom demais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te adoramos. Eu também gostaria de agradecer ao Senhor por uma bênção que o Senhor tem nos dado a respeito do Nicolas, né, que foi uma surpresa para nós, né, durante esses anos que ele vem se interessando tanto por estudar música. Era algo que foi uma surpresa para nós, porque nós sempre fomos o Ministério de Louvor. E ele era pequenininho, né? Ele acompanhava e sempre vendo o pai tocando bateria. E ele queria ficar ali no meio da bateria, batendo tudo. E eu até achei, né? Pode ser que ele se interessasse por bateria. Mas não, ele foi crescendo e se despontou, né? Pelo teclado, tudo. Eu acredito que o tio dele tem uma grande referência, né? A respeito disso. Tem uma grande... uma parcela, né, a respeito disso, porque ele sempre admirou muito o tio,
né, como músico, tudo, e começou a se interessar, e a gente viu que ele tinha facilidade em tirar as músicas, né, e mesmo assim, ele sendo iniciante, ele conseguia tocar músicas assim complexas, até mais difíceis, tudo. E eu falei assim, meu Deus, né, que coisa maravilhosa. E foi algo que assim, nós ficamos surpresos, porque não imaginávamos, né, o potencial, o talento que ele tinha. Então eu gostaria mesmo de glorificar ao Senhor nesta noite, por essa grande bênção, que o Senhor possa usar ele muito ainda, né, através desse instrumento, e que o Senhor possa fazer grandes coisas através da vida dele, através dos meus filhos, através do Anthony também, né, e que o Senhor possa abençoar grandemente. Então, toda a minha gratidão ao Senhor, por coisas que a gente nem subiu ao nosso coração, que imaginaria acontecer, né? Ele nos dá. Então, toda a minha gratidão ao Senhor, toda a minha gratidão a esse Deus maravilhoso, em que nós temos servido há tantos anos, e que com tantas lutas, com tantas batalhas, o Senhor tem nos feito permanecer de pé e ver verdadeiramente a fidelidade dEle sobre as nossas vidas. Então que você possa aplaudir ao Senhor por isso, por essa grande bênção, em nome de Jesus. Sê Tu exaltado, Pai, sê Tu engrandecido, Senhor amado, por tudo, porque nós sabemos que tudo vem de Ti, Senhor, e tudo volta em forma de adoração ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, porque grande Ele é. Agradeça a Ele pela obra que Ele tem em tua vida, em nome de Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, Pai, em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante de Ti, Senhor, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre todo o céu, Pai. Que possamos encher este lugar, Senhor, de adoração, de agradecimento, Senhor, de reconhecimento de quem o Senhor tem sido em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Se sente e levanta, né? É bom que você já fica mais atento. Mas depois desse testemunho nós vamos finalizar a parte do louvor, né? E já segue os próximos louvores direto. Eu queria ler só mais um texto antes do testemunho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para nós? Que possamos dar graças. Só quando as coisas acontecem do jeito que a gente espera? Só quando tudo vai bem? Não, em todas as circunstâncias. Recebemos vitória, o Senhor tem nos abençoado, mas também o Senhor permite passarmos por provações. Em todas as circunstâncias, damos graças ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria dar a oportunidade para mais um irmão agradecer a Deus e edificar a igreja. Quem gostaria de testemunhar? Sei que tem uns irmãos que gostam de deixar tudo para o final, quer ser o último, mas vamos lá, irmãos. Sei que vocês querem jantar também. Minha esposa amada, Fabiana, vai dar um testemunho agora. E depois a irmã Joyce já prossegue com o louvor. Glória a Deus. Deus seja louvado. A paz do Senhor Jesus, igreja. Meu testemunho é bem breve. Esses dias passei por algumas aflições. Alguns irmãos sabem. Ainda estou na luta, mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Uns 4 meses atrás, eu tenho um salão de cabeleireiro e a dona do salão resolveu pedir o salão para mim, né? Falou que esse ano eu poderia continuar, mas que a partir do ano que vem eu teria que devolver o salão. Eu moro de frente desse salão, então eu tenho uma facilidade para ir trabalhar, para mim, maravilhosa. Às vezes esquece as coisas em casa, é toalha, aí para buscar, atravessou a rua, eu estou lá. E eu nesse salão, gosto muito dali, de onde eu estou. É um salão bom, cômodo para mim. É grande o salão. O valor do aluguel também é muito acessível. Então, eu estava muito bem ali. Até que o dia que ela falou assim, que eu teria que entregar o salão a partir do ano que vem. Eu confesso para os irmãos que me desestabilizei. Fiquei, o meu emocional já começou a ficar meio abalado, a gente começa já a ficar com aquele medo, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Aí eu comecei a procurar salão de cabeleireiro, fiquei desesperada, querendo até comprar salão, comprar assim, ponto, Tinha gente vendendo ponto, eu querendo até comprar o ponto, que nem tinha nada a ver com a minha profissão ali, mas eu queria comprar só para estar ali no ponto, desesperada. E meu esposo ali, não, vamos orar, vamos esperar, calma, vamos manter a calma. Mas no momento de aflição, tudo que a gente não consegue é manter a calma, Desestabilizou o nosso emocional, pronto, acabou. A gente já fica desesperado para lá e para cá, sem saber o que fazer, E aí eu comecei... um dia minha sogra até falou assim, ora a Deus, quem sabe Deus pode reverter esse quadro. Eu falei, você quer ver a mensagem da moça? Eu acho que, se possível, eu entregaria até hoje o salão.
E aí, aos meus olhos, era impossível a situação ser revertida, né? E eu não queria sair dali, eu estava super satisfeita, mas já tinha caído no meu coração que eu ia sair dali, eu já estava pronta para ir para outro lugar, procurando outro lugar. E aí eu comecei a entrar num propósito de oração. E um dos propósitos de oração foi esse. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para isso. Se for da tua vontade eu sair, eu sei que o Senhor vai me dar o melhor. Mas se não for da vontade do Senhor, eu sair dali ainda, que o Senhor tire esses impedimentos. E ali comecei a clamar a Deus, comecei a pedir para o Senhor reverter essa situação. Aí num belo dia ela marcou horário lá comigo, começou a conversar comigo, tudo, conversa vai, conversa vem. Ela, olha, Fabi, eu desisti, tá? Você pode continuar aí em paz, tranquila, não sei ainda por quanto tempo, né? Mas pode continuar aí, fica tranquila. Olha, irmãos, eu confesso que para mim foi um grande presente de Deus na minha vida, porque eu já estava pronta e preparada para o ano que vem me mudar dali. E mudança não é fácil, tem que mudar tudo, né? Quantas tomadas eu tive que instalar, quantas coisas eu tive que reinstalar novamente onde eu estou ali, ter que fazer tudo isso de novo para onde fosse que eu tivesse que ir. E para a glória de Deus, o Senhor reverteu a situação. Para mim, foi realmente um milagre de Deus. Tenho muitos motivos para louvar e agradecer o nome do Senhor, mas hoje foi esse aqui que o Senhor me deu. Amém? Graças a Deus. O irmão Thierry vai dar... Pode vir, fica à vontade. Eu saúdo os irmãos da paz do Senhor. Amém. Antes de contar a minha bênção, que são muitas, para agradecer ao Senhor, eu queria deixar uma palavra para a meditação da igreja, que se encontra em Salmo 94:19, que diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, irmãos, tem assim alguns anos que eu passo alguns problemas de ansiedade e nos últimos anos se agravaram. E se agravaram também quando eu me mudei para cá, porque eu fiquei distante da minha família e da minha congregação. Uma das bênçãos é que, mesmo a ansiedade me dominando, o Senhor permaneceu fiel ao meu lado, né? Porque Ele permanece fiel mesmo quando a gente não consegue ver solução para a situação. E aí surgiu um desejo muito grande no meu coração e do meu esposo da gente se mudar para cá, para Sales. E o Senhor proveu tudo. Desde a mudança, a nossa casa, tudo. Tudo que os irmãos pudessem imaginar, o Senhor proveu. E também o meu emprego aqui, né? Eu passei em segundo lugar no processo seletivo como professora. E eu pensei, assim, no dia que saiu a nomeação, só tinha uma vaga. E eu tinha pedido para o Senhor para eu passar entre as 10 primeiras colocadas. E aí, naquele dia, quando saiu a colocação somente de uma, que eu fiquei sabendo que só tinha uma vaga, eu li esse versículo e falei, vou descansar no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele sustenta. Então, eu fui dormir e meu esposo ele é mais indignado do que eu, foi atrás da diretora da escola para conversar com ela. E aí, eu fiquei sabendo que a moça que passou em primeiro lugar, com a mesma nota que eu, ela tinha desistido. E hoje eu sou professora aqui na Escola Municipal de Sales. Para a honra e glória do Senhor, porque só Ele faz. E também tenho uma bênção para contar, que eu disse que eu viria aqui contar, porque eu tenho a minha amiga Priscila, recentemente ela também foi agraciada com uma vaga para trabalhar lá na prefeitura como professora junto comigo, e aconteceu alguns problemas que iriam nos afastar. Só que eu estava orando há muito tempo para o Senhor também, para Ele preparar uma congregação, para eu estar congregando, né? E apareceu esta igreja. E eu falei para ela no primeiro culto que a gente veio, agora que a gente achou uma igreja, uma casa de Deus para a gente louvar ao Senhor, vai acontecer alguma coisa para nos afastar. E aconteceram alguns problemas, e a gente teve a notícia na segunda-feira que nós iríamos não mais trabalhar juntas. E aí, no momento, a gente se desesperou, mas a gente pensou, se Deus colocou a nossa amizade uma do lado da outra, é porque Ele tinha um propósito. E eu falei que se o Senhor cuidasse daquela situação, eu viria aqui no culto contar a nossa bênção. E hoje eu estou aqui para contar que o Senhor estendeu a mão sobre nós e continuamos juntas, lá fazendo o trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. E o último testemunho é que eu tinha um nódulo no seio que eu descobri em 2022, e o Senhor vinha cuidando disso.
eu recebia diferentes respostas de médicos, mas esse ano eu consegui aqui também em Sales fazer a cirurgia e agora eu já estou curada do meu tumor benigno e recebi alta do meu processo também. E é isso que eu queria deixar para os irmãos. Ele faz, quando ele promete, ele faz e ele cumpre. Irmãos, não tem mais ninguém para contar nada, não é possível que Deus, né? Ah, vai ter mais irmãos, amém, glória a Deus. Meu pai vai falar um pouquinho. Irmãos, abra a tua boca, deixa o Senhor ser glorificado através daquilo que Ele tem feito através de você, né? E em você, em nome de Jesus, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos o quê? Estamos de pé. Eu creio, aleluia. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Porque não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Oh, glória, aleluia. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Sua igreja. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que, irmãos? É o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Mais uma vez, viu? Vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos, de novo, bem forte, irmãos, bem forte. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de não caminhamos, pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quantos estão de pé nesta noite? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos crido, estudado na palavra do Senhor. É isso que tem nos feito permanecer de pé, irmãos. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Vivemos por fé, estamos de pé e vamos continuar de pé. No ano de 2026, no ano de 2027, continuaremos de pé, cumprindo o ID do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. É para isso que Ele nos chamou. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Continue agradecendo a Ele. Continue agradecendo, agradecendo, agradecendo. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender.
te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Glória a Deus, Senhor. Nós te agradecemos pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por nós, Pai. Muito obrigada. Aleluia. Amém. Pode se assentar, igreja. Agora só vai ser os testemunhos. Talvez no final a gente canta Graças te damos novamente. Nós vamos ter a oração também no final. Oração de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito, cura, libertação, tudo aquilo que foi mencionado no louvor que nós acabamos de cantar. A irmã Ellen pediu para eu testemunhar. Ela está testemunhando, mas pediu para eu repassar o testemunho, que Deus libertou ela de alguns vícios, né? O vício da bebida. Ela falou que até uns dias atrás tentou beber novamente e não conseguiu, sentiu algo ruim, e Deus a libertou então da bebida, do cigarro, e ela também se incomodava porque tinha o vício em piercing. Então ela pediu para contar o testemunho, deu graças a Deus
por aquilo que o Senhor fez. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos. Amém? Toda pessoa que tem um vício é uma escravidão, irmão. É uma escravidão. Existem escravidões que somente o Senhor Jesus pode libertar. Então ela dá graças a Deus ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças te damos. Quem mais gostaria de testemunhar ao Senhor, dar graças ao Senhor? Vem aqui, irmã Mara, irmão Isaías. Subam aqui para glorificar o nome do Senhor, dar graças a Deus. Igreja, preste atenção, seja edificado nesta noite. Dê graças a Deus pela vitória dos nossos irmãos. A paz, igreja. Ai, desculpa, sou meio chorona, tá? Mas vai ser rapidinho. Então, a gente veio para cá no mês de maio e viemos de outro ministério, né, lá de São Paulo. Quando chegamos aqui, pedimos a direção de Deus, Ele abriu uma porta para nós. Fomos em um lugar, nos sentimos muito bem. Aí, passando aqui em frente, vi a placa e os horários. A gente veio aqui fazer uma visita, onde essa família nos acolheu, de uma forma assim, tremenda, maravilhosa, sabe? Não tem nem palavra para agradecer a Deus por essa família que o Senhor nos deu. Tem uma menininha ali, ó, a Fabiana. Eu chamo ela da minha princesinha. É como uma filha para mim. Minha filha está longe, está em Portugal, fazendo a obra de Deus, e a gente está para cá. A gente não está só. Deus nos deu uma família linda e abençoada. E venha prosperar mais e mais, em nome de Jesus. E vou resumir rapidinho. O meu marido tinha o vício do cigarro e não tinha muito entendimento da palavra de Deus. Fez propósito com Deus de parar de fumar. Pedi uma direção dele, orações. Incluiu um tratamento, né, que é gratuito aqui na cidade. E ele parou de fumar. E as pessoas perguntavam se ele era crente. Ele falava que era meio crente. Porque ele fumava, né? E ele, para falar de Jesus, ele teria que estar limpo da bebida, do cigarro, que graças a Deus faz anos que se libertou da bebida, mas do cigarro que incomodava, né? E o Senhor libertou ele do cigarro, graças a Deus também. Aí o mais importante, né? Que ele está tendo uma conversão assim muito linda. Um dia a gente veio comprar pão de pés, e ele falou assim: nega, eu conhecia Jesus só de ouvir falar, mas agora eu sei que ele habita em mim. E isso é muito lindo, sabe? É muito lindo mesmo. E aí ele falou assim, depois de tudo que tivesse limpo, do vício, tudo, ele já falou para o pastor que quer passar pelas águas, que é o mais importante, né? E tudo que é salvação. Era isso que eu ia falar, tá bom? Aí só tenho que agradecer por essa família maravilhosa, tá bom? Deus abençoe mais e mais esse ministério, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10. Coloca aí para a gente no telão. 1 Crônicas 29, 10 diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar a todos e a todos dar força. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Davi estava grato ao Senhor, porque Deus colocou no coração dele o projeto de construir, na época dele, um templo dedicado ao Senhor, para adorar ao Senhor.
E conforme ele foi recebendo as ofertas para a construção do templo, ele louvou ao Senhor e deu graças ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito e realizado na vida dele e no reino em que Deus colocou nas mãos dele. Mais algum irmão gostaria de dar graças ao Senhor? Irmão Júlia, por favor. É o Anthony? Ou é os dois? É o apoio? Amém. Eu vou falar para ele, depois ele agradece. Tá bom. Paz, irmãos. Boa noite. A gente vem agradecer a Deus por um milagre que Deus realizou na vida do meu filho, referente a 2024, mas a gente não participou do culto de gratidão e a gente estava devendo essa promessa aí de testemunhar um milagre que Deus realizou aí nas nossas vidas. Praticamente a gente mudou para cá no ano de 2023 e no final do ano de 2023, a gente é de Jundiaí, e aí no começo de 24, mais ou menos em fevereiro, o Anthony foi diagnosticado com câncer no sistema germinativo. Praticamente ele dormiu e acordou já com sintomas, assim, foi bem de repente, meio que Deus já tinha dado alguns sinais que ia acontecer alguma coisa, assim, meio que eu estava refletindo, lendo a Bíblia e lendo outro livro, ele meio que falou comigo assim internamente, que eu ia passar por algumas situações, eu até comentei com a minha esposa, aí passou alguns dias, ele acorda todo inchado, bem inchado mesmo, a gente corre com ele para o hospital, e aí, para não estender muito e tomar muito tempo, ele foi diagnosticado com câncer germinativo, e do câncer agressivo, né? E aí meio que ficamos sem chão, né? De repente a nossa vida aí tomou um rumo que uma notícia que tirou toda a nossa estrutura. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Ele foi com a gente em todo esse tratamento. O Anthony passou aí por 4 cirurgias, eu acho, para poder tirar e até para poder tirar um pedaço para poder fazer o diagnóstico e tal. Tomou aí por baixo meio que mais de 100 injeções durante esse tratamento, um tratamento muito caro também. Deus, com a graça dele, foi tudo pelo sistema SUS e teve coisas absurdamente caras, e Deus ia lá e, como era um caso raro, o hospital abraçou a causa dele, que era um hospital que estudantes ali passam, e aí eles meio que iam escrever um artigo científico, então eles deram um tratamento meio que VIP para o Anthony, né? E aí, graças a Deus, o Anthony hoje está bem, está curado, e louvado seja o nome do Senhor. E algo que me marcou muito durante esse ano que a gente passou por esse processo foi quando tinha toda uma estrutura do hospital, né? Não só os médicos, mas psicólogo, toda uma estrutura da área da medicina, e chegou um momento que a psicóloga, conversando comigo e com a minha esposa, falou: vocês vão ter que falar com ele e usar a palavra câncer. Você vai ter que falar que ele está com câncer, não pode ficar, por questões psicológicas dele, não pode ficar omitindo ou mentindo, né? Então ele vai fazer um tratamento e vai ter que usar a palavra câncer. E quando eu e minha esposa, sem chão, sentou com ele, foi falar com ele que era câncer, ele não mudou de semblante, e ele falou que ia confiar em Deus, e marcou muito uma palavra dele, que ele falou que o pai, ele olhando para mim e para minha esposa, chorando muito, ele falou: pai, o que é uma vida aqui de 70 anos, que eu posso viver perto de uma eternidade que eu vou viver com Deus. Então, se ele decidir me levar, glória a Deus. Se ele me curar, glória a Deus. Então, isso mostrou uma maturidade além do comum, e eu acredito que o próprio Deus deu essa maturidade a ele, né? Se revelando no meio desse processo todo, que foi um ano inteiro de processo aí, e graças a Deus nós estamos aqui para contar essa vitória aí, e louvado seja o nome do Senhor. Ele quer falar alguma coisa?
Eu só queria falar que foi um ano muito difícil para mim, mas eu nunca deixei de confiar no meu Deus e de perder a fé. E hoje eu sou grato por Ele ter me curado. Glória a Deus. Há pessoas que ainda duvidam que Deus existe, né? Mas quem está na presença de Deus não tem essa dúvida. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus sem ver nada. E a fé é isso mesmo, né? É a certeza das coisas que se esperam, né? É o firme fundamento. A fé é quando você tem a certeza absoluta de algo que você não enxerga, que você não vê, que ainda não aconteceu. E a fé é isso. E uma pessoa que vem para Cristo, ela vem às vezes sem enxergar nada, a não ser a mensagem, a não ser o convite que ela recebe, né? Ela percebe que alguém está chamando ela, mas à medida que a pessoa aceita, à medida que a pessoa começa a dar passos de fé, aí o Senhor vai se revelando, vai mostrando o seu poder, as pessoas vão vivendo os milagres, vão vendo os sinais aparecendo, as provas, né? Então basta experimentar. Aquele que é ateu, está na dúvida, experimenta crer, que você vai ver que Deus, Ele é real, que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle, daqueles que se aproximam com fé. Então, a oportunidade está aberta ainda. Quem gostaria de testemunhar, dar graças ao Senhor? Irmão Severino, pode vir aqui. Vamos prestar atenção e glorificar o nome do Senhor. Só da igreja na gloriosa paz do Senhor. Vocês creem no milagre? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Vira o testemunho do jovem. Milagre existe, mas existe para quem crê. Milagre é para quem crê, porque a palavra de Deus fala, a tua fé te salvou. 2017, aproximadamente no mês de setembro, eu precisei fazer um exame de próstata. E naquele momento o médico, quando estava fazendo aquele exame, ele chegou para mim, Deus começou a usar aquele médico que não tinha nenhuma obrigação de me alertar do meu problema pessoal. A função dele seria fazer o exame da próstata. E ele chegou para mim e falou: seu médico já descobriu um aneurisma abdominal que você tem aí? Falei: não, eu não senti uma dor de cabeça, nunca senti tontura, não sentia nada. E ele falou assim: vou colocar uma observação nesse laudo, e antes de levar para o médico que me pediu esse exame de próstata, leva para o seu clínico, para ele dar uma olhada. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. A função dele era fazer o exame. Mas ele fez. Ele foi além, muito além da função dele. Ele foi misericórdia, ele foi usado por Deus para salvar a minha vida. Levei aquele exame para o médico. O médico chegando, olhou para mim e falou: ele detectou
um aneurisma, mas não me falou o exame, eu vou te encaminhar para o vascular. E assim ele fez, me encaminhou para o vascular. Chegando lá, ele falou assim, não, vamos pedir uma ultrassom específica para que a gente possa estar verificando. Na hora que eu fiz a ultrassom, o médico que estava fazendo a ultrassom falou, já marcou o retorno com o vascular? Eu falei, marquei para 2 meses. Ele falou, espera um pouco. Pegou aqueles exames, saiu naquele hospital correndo e voltou rapidamente, chegou para mim e falou assim, o seu retorno é amanhã, no mesmo horário. O senhor tem que estar aqui. Você não tem tempo para esperar 2 meses. E no dia seguinte, ali eu estava, para fazer meu exame, passar para o vascular. E ele falou, não, vou te encaminhar para cirurgia urgente. Já solicitou uma cirurgia, já providenciou tudo, e eu, muito bem, vamos fazer a cirurgia. E eu trabalhava numa imobiliária lá em São Paulo, e os médicos não me chamavam, porque eu já estava preocupado, porque sabia que o meu caso era sério, e era delicado, e ninguém se manifestava. Eu falei assim, vou ligar para a Secretaria da Saúde. Peguei o telefone e liguei para a Secretaria da Saúde de São Paulo, falei todo o meu problema para eles, e eles falaram, você está com o número do SUS aí do seu cartão? Eu falei, estou. Passa para mim. Quando eu passei, ele falou assim, Severino, o seu retorno com especialistas, o seu cirurgião é amanhã, às 8 horas da manhã. Isso já era exatamente meio-dia, do dia 16 de novembro de 2017. Cheguei ali, mas meu Deus, amanhã, corre lá. Saí correndo igual um louco, fui lá na clínica onde eles haviam pedido, solicitado a minha cirurgia. Chegando lá, ele falou, não, mas aqui não tem nenhum pedido de exame para o senhor. Tem, não tem, tem, não tem. Eu abri meu celular, estava um SMS com a consulta marcada. Eu falei, isso aqui serve para alguma coisa? Ele falando, meu Deus do céu, saíram correndo. Me levaram aproximadamente 2 horas, todo mundo mobilizado naquela clínica para achar esse pedido da Secretaria da Saúde. Voltei para casa assustado. E cheguei para minha esposa e falei assim, eu tenho que ir amanhã, 8 horas, num especialista. E ali eu fui, mas eu tenho que ir acompanhado. Mentira, irmã. Não me pediram para ir acompanhado, coisa não é que eu não resistia mais, a pressão e o medo era demais. Mas eu convenci ela a me acompanhar. Chegando no hospital lá, eu levei todos os exames, mostrei para a médica falou assim, moço, o senhor não sai do hospital aqui enquanto não fizer uma tomografia. Me carregaram, puseram numa cadeira de roda, me levaram para fazer uma tomografia. Isso era 17 de novembro, dia do meu aniversário, de 2017. Me levaram para fazer uma tomografia. Quando voltaram com o resultado, falaram para mim, você está internado, assina a sua internação. Fiquei 35 dias internado. Nesses 35 dias, fiz uma cirurgia para tirar 2 neurismas abdominais do meu estômago. Tive que fazer 6 sessões de hemodiálise, porque havia danificado todos os meus rins. E o médico, na hora de fazer a cirurgia, falou para mim, você sabe que isso aqui é uma cirurgia de risco. Eu falei, sei. A sua chance de sair daqui vivo é muito, muito limitada.
E eu simplesmente falei, eu creio num Deus vivo. Um Deus que tudo pode. Um Deus que do nada faz tudo. E é esse Deus que eu creio. Porque vocês não irão fazer essa cirurgia em mim. Vocês serão instrumento desse meu Deus. E eu contarei essa história no final, no dia que eu sair daqui para você, doutor Conrado. E ali se foi, fiquei 5 dias na UTI. E para a glória e honra do Senhor Jesus. Não porque eu sou merecedor. É porque o Senhor Jesus, Ele tem um plano de vida em cada um de nós. Cada um de vocês tem uma missão. Deus colocou. Vocês, aquilo que é para vocês fazerem, pode ter certeza que outros não irão fazer. Missão é de vocês. E se você não os fizer, Deus os exclui e dá para outro, porque você está fugindo da responsabilidade. Meus amados, a fé é tudo que nós temos. É a fé que nos mantém em pé. Obrigado pela oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Graças te damos, Senhor, de todo o coração. Obrigado, Senhor. Mais alguém gostaria de testemunhar, dar graças a Deus? Pastor Rafael vai agradecer ao Senhor. Bem, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia. Vou pregar agora uma meia horinha, tudo bem? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você entendeu hoje agora, chegando no final, por que a gente fala que esse é o culto mais importante que nós temos aqui. Quantos já entenderam o recado? Porque eu não sei você, mas a minha fé está renovada. Ouvir aquilo que Deus faz, que Deus está fazendo, nos edifica, fortalece a nossa fé. Se ainda há dúvida que o nosso Deus existe, é porque nunca participaram do culto da gratidão. Porque participar do culto da gratidão é ver que o nosso Deus existe. Ele é real e não só real, Ele age e opera em nosso favor. Ouvimos aqui milagres, milagres extraordinários. Câncer, problemas emocionais, problemas, vícios. E posso falar de pessoas que não deram testemunho, dificuldades financeiras que foram superadas, grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu não sei se você lembra, no começo do ano, quando eu preguei aqui, eu falei que esse ano seria o ano do quê? Ninguém lembra. O ano do quê? Da semeadura, de semear. Esse era o ano que nós iríamos semear para
no próximo ano que nós estamos chegando, vamos colher. E eu já tenho visto, através mesmo do Ministério de Louvor aqui, né, que é um exemplo bem visível, a mudança que já está acontecendo. Nós estamos semeando, e Deus já tem dado resposta, tem enviado já, e já está mostrando a colheita que está por vir. Eu já estou visualizando isso. Deus já tem falado, né, e tem mostrado, e tem trazido pessoas que vão estar, né, se empenhando e nos ajudando, e esse ministério estar crescendo, frutificando. Mas o que é engraçado nessa passagem, quero falar rapidamente sobre isso, que é motivo da gratidão, é ver que existia uma mulher que pediu um milagre. Uma mulher que era estéril e pediu um filho. E Deus operou o milagre, e aqui está o relato dela, depois de Deus operar o milagre. Ela vem e fala: esse é o menino que eu pedi, e o Senhor concedeu o meu pedido, o Senhor atendeu o meu pedido, e eu estou vendo o meu milagre, eu estou segurando o meu milagre nas mãos, o meu milagre está aqui, está concreto. E aí o que ela faz, que fica de lição para nós, sobre o que também é gratidão? Gratidão não é apenas agradecer, gratidão não tem a ver só com ser grato a Deus, porque Ele concedeu o meu pedido. E está claro que Deus concede pedidos, amém? Está claro isso. Deus atende a nossa oração, Deus atende a nossa súplica. Eu até lembrei aqui, eu olhei para o meu filho, eu lembrei de uma história aqui. Estamos recebendo alguns amigos de São Paulo, né? Está aqui a irmã Selma, Pamela, a irmã Débora. A irmã Pamela me conhece, a irmã Selma também. Quando fui líder de jovens, isso aqui foi meu braço direito, me ajudou muito, né, Pamela? Sou muito grato e estou muito feliz com a visita, né, delas aqui. E a gente conversando ali, o meu filho foi questionado: você tem medo do seu pai, coisa desse tipo? E algumas semanas atrás, ele jogando bola, ele estourou um registro de água. E ele ficou com muito medo de ser corrigido. E a minha mãe perguntou para ele: e aí? Seu pai te corrigiu? O que aconteceu? Você está tão apreensivo? Ele falou: ó, vó, eu entrei no quarto e comecei a orar. Falei: Senhor, não deixa que meu pai me corrija. Eu entrei no quarto e comecei a orar. Senhor, não deixe. E aí a avó perguntou: mas e aí? Aí meu pai entrou e falou assim: você tem sorte que você não vai apanhar hoje. Meu irmão, pode parecer uma coisa tão boba, né? Tão infantil do jeito que é. Só que isso prova o quanto o nosso Deus, Ele é um Deus detalhista. Não que eu estou querendo dizer: nossa, então realmente Deus vai operar e você vai ser um pai omisso. Não, não é isso que eu estou dizendo. É só um fato isolado, mas para mostrar que o nosso Deus cuida dos mínimos detalhes. E o nosso Deus, como eu sempre falo, Ele gosta da nossa sinceridade. Então está aqui uma mulher sincera diante de Deus, que Deus atende o seu pedido. E aqui nós ouvimos muitos e muitos milagres. Pessoas que nasceram de novo. Está aqui o irmão Severino, né, falou. O irmão Anthony nasceu de novo. Tantos outros, a irmã Giovana. E tantos, né, que já enfrentaram alguma doença em que poderia chegar à morte. E Deus opera e permite que a gente possa viver mais dias aqui nessa terra. Só que a grande questão é: depois que Deus fez o milagre, o que nós faremos? Depois que Deus atende o nosso pedido, qual é a nossa postura? Qual é, como nós vamos viver com isso? Como que nós vamos agradecer a Deus? Só vindo aqui no culto da gratidão e falar: olha, está aqui a irmã Noélia também, mais um milagre de Deus, né? Está viva. Mas qual é a nossa postura? Será que é só subir aqui e agradecer e está tudo bem? Será que é isso? Porque o que eu aprendo aqui com Ana é, no versículo 28, por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou
o Senhor. O que Ana está mostrando para nós aqui? O maior reconhecimento que nós podemos dar a Deus, a maior gratidão, o nosso maior culto de gratidão que nós podemos dar a Deus, é deixar Ele usar aquilo que Ele nos deu para glorificá-lo. Deus deu uma oportunidade de você prolongar os seus dias. E o que você tem que fazer? Usar o seu milagre para glorificar a Deus. Usar aquilo que Deus te deu, que Deus te concedeu para você glorificar a Deus. Tem pessoas que têm pedido tanto: Senhor, faça isso, faça aquilo, restaura, Senhor, me cura. E Deus, Ele concede. E aí? E aí a pessoa fala: consegui o que eu queria, tchau e benção, meu Deus. Ou pega aquele milagre, pega aquela situação, né, às vezes financeiro. Deus, Ele te dá condições de você quitar todas as suas dívidas. E a partir de agora você é um cara avarento, você é um cara que não gasta mais, não ajuda mais ninguém. É para isso que Deus te ajudou? Nós ouvimos aqui, né, um testemunho financeiro da irmã Márcia, falando daquilo que Deus fez, e ela falou: tem coisas que são inegociáveis. Não estou falando aqui para você realmente, não, agora, não é isso, nós não mudamos a nossa posição, mas nós continuamos acreditando que nós temos que ser generosos, temos que ser grato em tudo, através das finanças sim, através do nosso bolso sim, mas não só isso, através da nossa vida. Se Deus está te dando uma oportunidade de viver mais, se Deus está te dando uma oportunidade, é porque Ele quer o quê? Que você dedique a sua vida para glorificar a Deus. Essa é a maior gratidão que você pode dar a Deus. Você não precisa subir aqui, é bom, é maravilhoso. Eu aconselho você, continue a dar testemunho, porque isso edifica a nossa fé. Eu ouvi coisas aqui, principalmente aqui, ó, esse casal me tocou muito, de ver o que Deus tem feito. E tantos outros testemunhos, o irmão Antônio, que a gente já conhece, né? Estou falando de testemunho que eu não conheço ainda. Irmão Antônio, eu sempre falo, é um milagre, esse menino, meu Deus do céu, é um tapa na nossa cara, de ver uma postura, porque eu não sei, mas eu já posso falar, talvez eu não teria tido a força que esse menino teve, mediante a isso daí que ele passou. Então Deus sabe o que faz, Deus sabe até para quem Ele dá certas coisas, porque Ele só dá aquilo que a gente pode suportar. E esse menino mostrou grandes coisas para nós, e cada dia a gente aprende mais com ele. Mas o mais interessante é, a partir de agora, a vida dele tem que glorificar a Deus. A vida dele tem que ser dedicada ao Senhor, assim como Ana entendeu. A maior gratidão que eu posso dar a Deus, porque pensa se não é uma loucura, você pede tanto a Deus um filho. Você não pode ter um filho, você é estéril. E você pede tanto a Deus um filho, e Ele te dá um filho. E quando Deus te dá um filho, o que você vai querer? Eu quero agarrar meu filho e não soltar nunca mais. Não é isso? Eu pedi tanto a Deus, era impossível, não imaginava que Deus iria fazer isso, e Ele fez. Ele me deu um filho. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou agarrar, eu vou cuidar, eu vou estar, sabe, ali junto. Mas sabe o que Ana faz? Ela dedica e entrega ele totalmente a Deus, porque ela entendeu para que servia o milagre dela. O milagre dela não era para ela, mas era para uma nação. O seu milagre não é só para você, o seu milagre é para alcançar essa cidade. O seu milagre é para fazer diferença neste bairro, é para fazer diferença na sua família. Então, eu quero ser grato a Deus por tudo que Ele ainda vai fazer, e eu quero realmente cada dia mais dedicar tudo aquilo que Deus tem me dado, tudo aquilo que Deus tem dado aqui à comunidade evangélica do Servinho, à igreja, né? A gente é a igreja, a comunidade, a gente é tudo, a gente é isso, uma família. Como a minha irmã disse, a irmã Mara, nós somos uma família. E eu quero que tudo que está acontecendo aqui seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, eu agradeço. Aleluia, glória a Deus, graças te damos, Senhor. O Senhor é bom, não só com a boca,
Como eu falei no início, o pastor Rafael também falou aqui, ações de graça, né? A nossa atitude tem que ser uma atitude de uma pessoa grata ao Senhor. Quem mais gostaria de testemunhar, dar graças a Deus, glorificar o nome do Senhor aqui publicamente, edificar toda a igreja? Quem mais? Nossa irmã. Vamos ouvir com atenção. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Só vou agradecer a Deus por eu estar mais uma vez na presença dEle, na casa dEle. Porque se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui. Já estaria embaixo de 7 palmos. Então eu só tenho que dar graça para Ele, por Ele ter me libertado das drogas, dos vícios do cigarro, da bebida, por Ele ter me dado uma família maravilhosa que eu tenho, pela vida dos meus familiares todos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, por mais um dia estar na casa dEle. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Mais alguém? Irmã Roberta, pode vir aqui. Dê graças ao Senhor. Irmão André, casal abençoado. Graça e paz, irmãos. Ano passado, meu marido, ele falou que a gente estava em processo de divórcio. Eu tinha pedido divórcio para ele. E aí ele disse que não aceitava, que eu ia ainda ver o que Deus tinha feito, ia fazer por nós, tudo. E aí eu fiquei assim, né? Eu não vou para Sales, eu não vou morar lá. E aí a gente orou, meu filho começou a ir para a igreja, lá em São Paulo, ele falou, mãe, você precisa de ajuda, e lá em Sales eu acho que é um lugar bom para você morar, vocês vão se recuperar, se restabelecer. E aí o Rafael insistiu, né? A Joyce, o Samuel, e a gente veio, estamos aqui há 8 meses na igreja, né? Graças a Deus. Eu faço parte do Ministério de Louvor, que eu achei que nunca mais ia fazer parte. Né, era um dom que eu tinha enterrado mesmo, assim, que eu não via mais. Por quê? Não quero mais, né? E o Senhor falou comigo, você vai e você vai falar, eis-me aqui. Né? Então, todos os dias eu falo, Senhor, eis-me aqui. Nesse lugar, no meu trabalho, que eu comecei a trabalhar, acho que durante um mês, né? Eu estava na Carmen, aí a Fabiana falou lá no Scott, né? Agradecer a Carmen, né? Que me aturou durante bastante tempo, o Severino também, morei com ele. E agora a gente tem a nossa casa, a gente tem uma casa grande, graças a Margarete, né? A Joyce intercedeu por isso. E aí só tem sido assim, a gente tem nossos problemas, né? Temos uma filha adolescente, que não é fácil. Mas o Senhor tem suprido todas as coisas, né? E graças, eu dou todos os dias pelo Senhor. O Senhor tem renovado a nossa aliança, o André me deu uma aliança, quando a gente veio para cá. E ele tem sido fiel, assim, né? As lutas são grandes, de verdade. Eu choro, porque eu quero minha família em São Paulo, né? Mas a minha irmã Valéria, ela prometeu que virá para cá daqui de 5 anos, então eu estou mais aliviada. Mas é isso, assim, a gente passou por um processo longo, né? De estruturação, reconstrução, e a gente está ainda trabalhando nisso, né? Porque quando você pede o divórcio, é porque você não gosta mais, né? E a gente tem orado para que Deus, Senhor, renove a cada dia o nosso amor, a nossa família, né? A nossa estrutura como família, né? E é isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Mais alguém gostaria de testemunhar? Dar graças a Deus. Quem está feliz com o Senhor? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Quem tem sido abençoado pelo Senhor?
Todo mundo falou amém, mas nem todo mundo vê. Então, venha contar as bênçãos do Senhor e dar graças de todo o coração. Quem gostaria? Eu sei que vocês estão com fome, irmãos, mas a gente tem mais. Amém. Irmão Tiergue subiu aqui para apoiar a esposa, Giovana, mas agora se ergueu para estar testemunhando. Glória a Deus. A paz, igreja. Vim agradecer a Deus pelos livramentos que muitas das vezes a gente vê e aqueles que a gente não vê também. Eu, em 2022, comecei a trabalhar como motoboy. E para quem anda de moto sabe que é meio estreito. E andava lá em São Paulo, Osasco, então é mais complicado ainda. E durante um ano eu sofri 6 acidentes, graças a Deus não quebrei nada, e posso dizer que todos eu estava certo, antes que alguém aqui ande na minha garupa. E graças a Deus eu vi a mão de Deus em todos. Não sofri nenhuma lesão. Quando eu ligava para minha esposa, ela ficava desesperada, mas estava bem em todos, graças a Deus. E agradecer a Deus pelos livramentos também que a gente não vê. Muitas das vezes a gente está em cima de uma moto, está num carro, um carro que fica um pouco lento na nossa frente, pode ser um livramento ali na frente, né? A mão de Deus. E só tenho a agradecer, que no ano passado foi bem difícil para a gente viveu momentos muito difíceis, e nesse ano Deus abriu as portas e abençoou demais a nossa família. É isso, muito obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eles me edificaram bastante. Fui na casa deles, passamos a tarde até a noite, quase fizemos uma vigília lá, né? Foi uma bênção. Minha esposa estava trabalhando, ela terminou de trabalhar e falou: bem, terminei. Falei: então vem para cá, vamos continuar a visita. E foi uma bênção, fui muito edificado pela vida de vocês. Queremos realmente ser uma bênção, um instrumento de Deus na vida de vocês também. Pessoas talentosas, que têm muito potencial, que vieram aqui para ser ajudados e também para ajudar, né? Então, em breve estarão também participando dos ministérios. Eu louvo a Deus pela vida deles e da vida de todos, né? Quem mais gostaria de testemunhar? Quem mais? Tia Alice, quer vir aqui? Nossa irmã é uma das irmãs mais experientes que nós temos. Agradeço os irmãos, em nome de Jesus. Quero agradecer, porque Deus fez um milagre na minha vida, porque eu pensava que eu ia perder minha perna, essa perna aqui. Eu pensava que eu ia perder ela, né, porque deu um problema na coluna e depois desceu na perna. E eu não estava podendo andar mais. Mas as irmãs foram lá, orou, e Deus entrou com a providência, e hoje eu estou bem, firmando bem a perna ainda, mas já estou podendo andar, né? Então eu já agradeço a Deus por isso, e Deus já começou, e quando ele começa, ele acaba com ele começa, ele termina, né? Porque Deus faz a coisa por completo, né? E eu creio que logo eu vou estar andando, correndo, como eu corria antes, né? Porque Deus já me curou. Eu creio. Ainda estou com a perna meio dela, mas eu creio que Deus. Deixa eu te ajudar, vamos lá. Eu queria dar graças a Deus, em primeiro lugar, pela minha salvação. Eu estava perdido em meus pecados e minhas transgressões, mas Jesus me salvou, me deu a vida eterna sem eu merecer. Eu agradeço a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo. Ele derramou do seu Espírito sobre a minha vida para me guiar em toda a verdade, para me consolar nos momentos de tristeza e aflição,
O Espírito Santo, ele foi enviado na minha vida, assim como está disponível na vida de cada um de vocês, mas eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo, que muitas vezes nos exorta, que muitas vezes nos protege, que muitas vezes nos lembra das palavras de Jesus e que nos capacita com dons e talentos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem dele, e é para ele toda a honra e toda a glória. Eu agradeço a Deus pela minha esposa. Essa semana mesmo eu estava falando com ela, como eu me sinto privilegiado, como eu me sinto assim um homem de sorte, por ter uma esposa tão abençoada. É claro, como foi falado aqui, não existe casamento perfeito, não existe casamento que não tenha conflitos, mas a gente sempre analisa no contexto geral. No contexto geral, eu posso dizer que o meu casamento é uma bênção, que há 18 anos nós estamos lutando junto, aprendendo junto, servindo um ao outro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agradeço a Deus pelos meus filhos, o Jonatas, a Giovana, que são um presente de Deus para nós. Agradeço a Deus por esta igreja, por cada irmão, os irmãos, cada irmão novo que tem chegado e já tem trabalhado, né? Glória a Deus pela vida de vocês, por todos vocês que têm se empenhado, têm se dedicado. Eu não vou dar nomes, porque senão vou ter que ficar aqui a noite inteira. Mas graças a Deus por cada um de vocês. Você sabe que igreja não é só pastor. Igreja é formado por todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E eu edifico, mas sou edificado. Meus irmãos, como eu tenho sido edificado? Às vezes, durante os momentos de confraternização, às vezes numa visita, às vezes numa caminhada. Meus irmãos, cada um de vocês são importantes. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E agradeço vocês que têm ajudado, que têm se dedicado, que têm servido ao Senhor na igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês que são membros de ministérios, líderes de ministérios, vocês que são aí do presbitério, da liderança da igreja, graças a Deus, glória a Deus pela vida de vocês. Tem o irmão David que quer dar um agradecimento, né? Diácono David, diácono, tesoureiro da igreja, vai dar um testemunho, vai agradecer a Deus. E acredito que depois nós já vamos dar graças pelo alimento, né? Graças a Paz, igreja. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela generosidade com que vocês têm doado aquilo que Deus tem colocado na mão de vocês. Eu quero agradecer a Deus porque este ano aqui foi um ano que Deus tem realmente feito grandes coisas na parte financeira da nossa igreja. Conseguimos pagar todas as nossas dívidas, todos os nossos compromissos, foram honrados, todos em dia, graças a Deus. Chegamos até a pagar o aluguel antecipadamente, antes da data do vencimento. Então, graças a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês que tem confiado neste ministério, que tem depositado, como eu falei, aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de vocês. Eu também quero agradecer a Deus, porque esse ano aqui foi um ano onde Deus realmente provou a minha fé, né? Foi um ano que eu posso dizer assim, que foi acho que um dos melhores anos da minha vida. Porque Deus, Ele tem, irmãos, contemplado tudo aquilo que eu tenho colocado no meu coração, Ele tem realizado. Tudo. Irmãos, até nas coisas mínimas, pequenas, bobas, Deus tem contemplado. E eu quero agradecer a Deus por tudo, tudo mesmo que Ele tem feito e pela vida de cada um de vocês. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um.
Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Canta! Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço.